Olá, graça e paz. A palavra de domingo teve como base Números capítulo 27, versículo 12 a 14, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Suba este monte, Moisés, o monte da serra de Abarim, e veja a terra que dei para os israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como o teu irmão Arão foi. Versículo 14. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto. Ontem, na reunião da célula, um dos comentários, uma das observações da minha célula foi que uma pessoa fez, né? Não fui eu. Essa pessoa fez, disse assim: pastor, interessante como nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos. Moisés não precisava ter passado pelo que passou, mas no versículo 14 diz assim: quando a comunidade se rebelou. Então houve uma rebelião da comunidade, e essa rebelião da comunidade afetou as emoções de Moisés e de Arão, né? Então a gente percebe aqui que a gente tem que tomar muito cuidado para que a pressão externa não afete, não abale a nossa comunhão com Deus. A meditação foi sobre a lei da semeadura, e o que me chama a atenção nesse texto, aqui em Números 22, diz: não crestes em mim, portanto vocês não vão entrar na terra prometida. Eu gravei também aqui, eu queria fazer alguma recapitulação, alguns destaques na mensagem, que ainda está ecoando no meu coração. Não foi apenas Moisés que foi de certa forma, colheu a consequência do seu pecado, mas os espias também, a consequência, eles se arrependeram, foram perdoados, mas o povo de Deus não pôde entrar na terra prometida naquela ocasião, os 12 espias. Lembramos também de Davi, né, que se arrependeu, chegou a ser um homem segundo o coração de Deus, mas as consequências da semeadura dele, a morte do seu primeiro filho, e depois a espada que permaneceu na sua casa durante um bom tempo, isso foram sequelas, a semente, né? Não foi Deus, foi a lei da semente. Paulo também, né? A palavra de Deus nos diz lá, que nos lembra que quando Deus falou com Moisés, Jesus falou com Moisés, diz: você vai sofrer e eu vou lhe mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo se converte, mas ele, durante todo o ministério dele, ele continua ainda sofrendo as sequelas, né, do que ele semeou antes. Então, devemos tomar muito cuidado com aquilo que a gente está semeando, porque certamente as nossas sementes vão frutificar no tempo certo. E muitas vezes nós culpamos, é Deus, é a mão de Deus, é Deus nos punindo, e às vezes não tem nada a ver com Deus. Às vezes aquilo ali é apenas meramente consequência da semente que nós lançamos. Temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos sempre errando, muitas vezes pecando, né? Diariamente a gente peca. Como o pecado não tem tamanho, não importa o tamanho do pecado, as consequências deles independem do tamanho e nos afetam, e independente do tamanho do pecado, ele não deixa de ser uma semente que é lançada, né, na terra, no coração, na alma, e vai frutificar. Então devemos tomar muito cuidado com respeito a essa questão sobre o que estamos semeando. Apocalipse 3, versículo 11 diz: venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então lute, né, para que você não perca ali os propósitos de Deus, a herança de Deus para a sua vida. Hebreus 12, 18 diz: precisamos reter firmemente a graça. Até mesmo a graça precisa ser retida, exige esforço para que a gente não perca. Apocalipse 2:5 nos diz: o que Deus nos confiou pode ser comprometido pelo nosso pecado ou com o nosso pecado.
arrependa-te, senão eu te removo desse lugar. Foi a palavra de Deus para a igreja de Éfeso. Então devemos tomar cuidados, e essa é a palavra de Deus para nós nesse momento. Não descuidarmos, estarmos atentos, vigiando e orando, para que a gente não perca as promessas de Deus, para que a gente não perca a herança de Deus, por conta que Deus nos deu para nós, estava reservado para nós por conta do nosso pecado, assim como Moisés. Deus não queria que ele não entrasse na terra prometida, mas ele não entrou por conta do seu pecado. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos alerte, nos ajuda, tenha liberdade de nos quebrantar, de nos corrigir, porque nós não queremos, Senhor, perder ali a herança que Tu reservasses para nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.